Bom, então hoje estou convidando você a pensar comigo, com base nas coisas que eu vou explicar, e você se identificar em qual estilo de comunicação predominantemente acontece na sua vida. Por que eu estou falando predominantemente? Porque às vezes você tem um estilo X, desses 4 que eu falarei hoje, dentro da sua casa, mas às vezes no seu trabalho, com seus amigos, com netos, com parentes, você tem outro tipo de comunicação, tá bom? Então vamos rapidinho, vai ser bem rápida a live, bem resumido, e depois a gente pode tentar em outras lives, mastigando mais a informação, ok? Então, falamos das 2 distorções, e essas distorções influenciam muito dessa comunicação que nós vamos falar. Descomplicar as coisas fáceis para não complicar as difíceis. É verdade, é um passo de cada vez. O que eu posso fazer agora? A gente nós criamos estratégias hierárquicas para evitarmos a procrastinação. A gente pega aquilo que é o evento mais facilzinho da gente resolver e aí gradualmente nós vamos para o mais difícil. Por quê? As pessoas querem ir para o mais difícil para se autoafirmarem. E aí vem a famosa decepção, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, então, o primeiro estilo de comunicação é o estilo agressivo. Vocês me contam aí se vocês conhecem gente agressiva. Se for vocês ficam quietinhos aí na live, não precisa de falar, se manifestar. Bom, o agressivo tem uma postura física bem enrijecida, bem dura, é uma mente mais rígida. E essas pessoas, na sua comunicação, elas gostam de agir de uma forma a impor o seu raciocínio, impor a sua ideia. Eu já não disse para você que tem que fazer dessa forma? Por que você colocou o carro assim e não colocou da outra maneira? Então, a forma que a pessoa se comunica, ela vai agir com um olhar que literalmente vai fulminar o olhar do outro, constrange. Geralmente a pessoa mais agressiva, ela constrange o ambiente. Ela constrange aquela pessoa com a qual ela está se comunicando. E ela, muitas vezes, não permite a troca na comunicação. Vamos imaginar assim, às vezes, não necessariamente o agressivo, ele vai agir gritando ou com uma voz muito alta. Mas o agressivo, ele pode constranger o outro interlocutor com um olhar mais agressivo, um olhar de indiferença. Fala. Aí a pessoa tá falando, ela, ok, entende? Então, muitas vezes, ela não está expressando verbalmente, mas a nossa comunicação, nós já falamos, já coloquei postagens sobre isso, mais de 60% do que nós comunicamos não vem das nossas palavras, mas vem da nossa linguagem corporal. Então, por exemplo, nessa live aqui, vocês estão absorvendo informações que são derivadas da minha expressão corporal, do meu olhar, dos meus gestos e da minha fala. E nesse conjunto, vocês vão captar e digerir tudo aquilo que eu estou dizendo. E aí, uma outra característica de pessoas mais agressivas é que elas têm um tom de ironia, um tom de deboche, sarcasmo. E esse sarcasmo, muitas vezes, irrita as pessoas que elas estão comunicando. Elas ficam extremamente chateadas com isso. A pessoa, vamos imaginar assim, alguém não entregou, né, um trabalho, não fez alguma coisa para essa pessoa. Então, ao invés dela chegar como assertivo, que eu vou falar daqui a pouquinho, com um jeitinho, para entender por que a pessoa não entregou o trabalho, ela já chega, não vi trabalho nenhum na minha mesa, né? Ela já chega com piadinhas, com deboche, aí a pessoa vai justificar, ela, sei, difícil, né? Aconteceu imprevisto, acontece imprevisto com as pessoas, né? Mas ela não está sendo empática, ela está sendo debochada. Ela está, alfinetando alguém. Comunicação não violenta, boa leitura, isso mesmo. É um ramo muito interessante de leitura. Depois coloca o nome do livro aqui, para a galera ler o livro que você está lendo também. Recomendando leituras na nossa live, isso é muito bom.
É muito difícil pessoa assim, muito difícil, gente. Não é fácil não, tá? Muito difícil lidar com o agressivo, porque o agressivo, ele criou, a gente já falou disso em algumas distorções cognitivas. No fundo, o que que o agressivo e também o passivo estão escondendo? A sua insegurança. É muito comum quando a gente vai avaliar uma pessoa que ela é extremamente agressiva, que lá na raiz, na base dessa pessoa de crenças, ela tem uma baixa autoestima, ela se sente inferior, ela não dá conta de si, ou ela acha que não dá conta de si. Só que como a pessoa ela é muito insegura e a baixa autoestima muitas vezes faz a pessoa querer se esconder, uma forma disfuncional dessa pessoa de se esconder é ser agressiva com as pessoas. Ora, se eu ataco, essa pessoa não vai cobrar nada de mim, entende? Então é como se ela quisesse coordenar o ambiente dela, dominar o ambiente dela, atacando primeiramente. Para quê? Para que as pessoas não vejam de uma forma concreta quem ela é, tá bom? Então o agressivo acontece muitas vezes de, no fundo, às vezes ele até sabe que ele está errado, que ele falou demais, que não deveria ter tratado da forma que tratou, mas dificilmente o agressivo vai pedir desculpas, vai se retratar. Por quê? Porque pedir desculpas é um sinal de fraqueza. E aí o orgulho fica muito maior. Mas pensa, gente, isso é disfuncional. Pedir desculpas, falar eu errei, é sinal de humildade, é dar clareza na relação, é criar pontes na relação. E o que, que o agressivo faz? Ele vai implodindo relações. E é muito comum o agressivo desenvolver o quê? Altos índices de ansiedade ou mesmo de depressão. Por quê? Porque fica toda aquela angústia das pendências emocionais dentro dele mesmo, tá bom? Então, o olhar que fulmina, que encara, que domina, a risadinha sarcástica com deboche, um comportamento, um rosto rígido, um corpo rígido e geralmente movimentos muito voltados para frente, com aquele dedinho famoso ali, ó, apontando. Quem manda aqui sou eu. Mais ou menos esse tipo aí. Vocês conhecem? O dono dessa empresa sou eu, então eu faço o que eu quero. Então essa coisa do eu quero, eu mando, eu que faço, é todo um percurso que o agressivo vai fazer muitas vezes na caminhada. Tranquilo? Estou me policiando para ajudar quem me pede ajuda, que é sem impor o meu ponto de vista. É verdade. Isso é muito importante. Aí é a troca que a gente vai falar do comportamento empático daqui a pouquinho. Então vamos seguindo aí. Gente, o tempo voa nessas lives. O que que acontece? Então nós temos um outro tipo, estilo. Então vai anotando aí, gente, vai prestando atenção. Ou que vocês conhecem esse estilo agressivo, ou mesmo que você tenha eventualmente algum comportamento mais agressivo, tá bom? Então outro estilo é um polo, é o oposto, né? Que é o passivo. Então, o estilo passivo, quantos de nós não vivemos com pessoas mais passivas? Então, a pessoa passiva, não necessariamente, ela é uma pessoa tímida. Que as pessoas, às vezes, confundem timidez com passividade. O passivo, ele tem dificuldade de impor ou de colocar, de posicionar-se perante as opiniões das pessoas, perante o mundo. Então, é muito desafiador para o passivo colocar a sua ideia, porque assim como o agressivo, o passivo sente às vezes insegurança, pensamentos do tipo, se eu falar, eles vão achar que isso que eu estou pensando é bobagem. Não, tem mais gente inteligente aqui, para que eu vou falar? Eu gosto muito de trabalhar com cuidador, então é muito comum um perfil de quem cuida de alguém e é o único cuidador mais direto, seja com o filho com alguma dificuldade, com algum comprometimento mental, seja os pais, seja o cônjuge dessa pessoa passar por dificuldade e ela não ter coragem de falar, porque
Porque as pessoas vão achar que eu sou fraca. As pessoas vão pensar que eu não dou conta da minha vida, que eu não consigo resolver meus problemas. E para não mostrar essa fraqueza ou essa fantasia que ela criou que é fraqueza e que não necessariamente é fraqueza, ela se esquiva de falar. O que fica sempre em dúvida de tudo. Na verdade, o passivo, ele realmente tem essa coisa dele ficar inseguro se aquilo que ele acredita ou aquilo que ele quer falar é correto ou vai ser aceito pelas pessoas. Existe um medo de ser rejeitado. E aí, o que é muito comum com o passivo? Ele tem aquele pensamento assim, as pessoas esqueceram de mim, as pessoas não se lembram de mim. Gente, mas quem não se mostra é esquecido. Então, muitas vezes, as pessoas esquecem de ligar, de falar para uma festa, porque quando a pessoa passiva ela se encontra em algum local social, ela não participa, ela não se movimenta, ela fica num cantinho e não traz também o quê? Uma troca. E sem troca, gente, não tem relacionamentos, tá bom? E passivo sofre demais. Por quê? Porque ele não consegue olhar no olho das pessoas. Quando ele vai falar alguma coisa, ele cria, às vezes, um monte de justificativa para chegar no ponto que quer fazer. Então, sabe o que a pessoa passiva faz? Enrola, gente. Enrola uma vida para falar o que quer dizer. E aí, no que ela está enrolando para falar, ou para se justificar antes de chegar no ponto, ela se esquece do que ela quer falar. E aí, quem está escutando já não está mais conectado na conversa. Entendeu? Porque ela fica criando várias justificativas antes de chegar no ponto. Então, vou dar um exemplo para vocês. A pessoa combinou que iria dar uma carona. Imagina, ela falou que daria uma carona para fulana. Só que, no meio do caminho, um membro da família dela resolveu também ir na viagem. E ela não vai mais poder dar carona para o fulaninho que ela daria. E aí, gente, ela vai contar super nervosa e super insegura que não poderá mais dar aquela carona para a pessoa. E aí ela chega, olha, eu quero te falar uma coisa, mas assim, mas se eu conseguir mudar, eu vou mudar, tá? Eu quero que você saiba que eu gosto de você, que, nossa, eu quero fazer tudo para te ajudar, porque você é uma pessoa muito boa para mim, e a pessoa tá lá olhando pra cara dela, né? E aí ela enrola, e aí ela vai contar da vida do irmão, que o irmão não podia viajar, que agora o irmão vai viajar. E aí depois disso tudo, ela vai chegar no ponto, olha, e aí talvez, olha só, aí ela coloca um talvez. Aí talvez você não vai poder mais viajar com a gente, mas eu confirmo com você amanhã. Ai, meu Deus. Quer dizer, ela enrolou, ela não falou para a pessoa diretamente ao ponto e ainda procrastinou. A procrastinação, a decisão para um outro dia. Por quê? Porque ela se sentiu insegura dessa pessoa ficar chateada com ela porque ela não vai poder ir na viagem, tá bom? Então, a questão também do sorriso, geralmente é um sorriso amarelo, é um sorriso sem graça, às vezes dá uma risada fora de contexto, que não está, vamos dizer, conectado com aquilo que está sendo exposto dentro do diálogo, tá bom? E a postura do passivo? Assim, ó, gente, eu queria falar, eu sei que tá muito estereotipado, tá, gente? Mas só para vocês entenderem como geralmente o perfil funciona. Eu quero falar, mas... Não, pode falar na minha frente primeiro? Então, é uma coisa mais assim, curvadinha, mais fechadinho para si, e com palavras e com frases com volume bem baixinho, que às vezes dificulta a audição das pessoas. As pessoas não conseguem escutar o que ela tá falando, tá bom? E é interessante do passivo, gente, porque o passivo, então ele procrastina muito para falar, que é diferente do agressivo, que ó, pá, estoura. Agora o passivo não, ele vai acumulando as coisas, sabe? E aí lá na memóriazinha dele, ele tá guardando tudo que ele tinha que ter resolvido e não resolveu. E aí acontece com o passivo a famosa gota d'água. É a hora, minha filha, que aquele passivo fala agora roda a baiana. E aí ele fala tudo, gente. Fala tudo que tem que falar. Só que ele está falando com o quê? Com sangue quente, com a cabeça quente. E vai fazer uma verborragia em cima daquela outra pessoa, vai lembrar de coisas lá do passado, que às vezes não tem nada a ver com o contexto,
Por quê? Porque aquilo não foi resolvido no tempo que tinha que ser resolvido, tá bom? Então é muito comum uma pessoa que é mais passiva estourar e todo mundo ao redor fica assim, ó, com cara, o que aconteceu? Fulano não é desse jeito, né? Então é um risco que pode acontecer. Então você imagina, gente, dentro do ambiente da família, você tem um passivo, você tem um agressivo, e essas pessoas estão se comunicando assim, ó, um tá abafando o outro, né? Porque geralmente o agressivo tá lá abafando o passivo e o passivo tá deixando ser abafado. Falando o que não deve, acontece muito isso, de falar o que não deve. E aí fala coisas pra humilhar, muitas vezes, né? Quando acontecem esses estouros na vida das pessoas. Bom, gente, tem um outro meio termo aí entre o passivo e o agressivo, que alguns chamam de passivos agressivos, tá? E esses passivos agressivos, elas são aquelas pessoas que elas até falam, eu até acredito que, gente, seja quase a maioria de nós brasileiros, tá bom? Nós temos muito essa mania. A gente fala até que resolve as coisas. Nós falamos, então eu resolvo, eu dou conta. O passivo agressivo adora falar isso. Eu dou conta, eu resolvo. Depende. Aqui a Francisca está colocando o seguinte: eu cuido de um familiar com problema mental. A maioria das vezes prefiro aguardar o momento oportuno para chamá-lo à reflexão. Ou seja, quer dizer que você chama ele à reflexão, né? Mas você espera o momento correto para chamá-lo à reflexão. Então, não é passiva. Você está talvez mais caminhando dentro do que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o assertivo. Que é a prudência. O assertivo, ele é prudente. Ele consegue medir a temperatura do ambiente para que ele fale ou não, tá? E aí o agressivo não faz isso, tá? E o passivo acaba deixando lá, igual sapo que tá cozinhando, sabe? Tá cozinhando, 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 vai morrer uma hora naquela panela quente. É mais ou menos isso que acontece. Bom, então o passivo-agressivo, ele fala que ele resolve. Eu dou conta. Não, deixa comigo que eu vou resolver esse problema aí. Mas qual é a questão do passivo-agressivo? Ou algumas teorias, alguns teóricos chamam de manipulativo. Manipulativo. Essa pessoa, ela não fala as questões para resolver com o objeto ou aquela pessoa que tem que ser resolvido. Ela vai falar para uma outra pessoa. Então, vamos pegar a questão da Francisca aqui. Então, imagina, não é o caso dela, tá? Mas imagina, ela tem uma pessoa que ela cuida que tem um problema mental. Imagina que essa pessoa fez alguma coisa com ela e ao invés dela fazer esse comportamento que ela deu o exemplo agora, ela vai e fala com um outro filho. Nossa, João, você não sabe o que seu irmão fez comigo, e conta tudo pro João. E aí, ela quer fazer o quê? Ela quer que o João vai conversar com esse outro filho dela para resolver a situação. Ou seja, ela está fazendo o que eu gosto de chamar de triângulo da comunicação. Ao invés dela fazer a ponte, dela ir direto, ela vai fazendo uma rota que não tem nada a ver com a ponte e vai inserindo pessoas que não tem nada a ver com a conversa ou com o conteúdo a ser resolvido. E aí é o famoso telefone sem fio, gente. Se ela contou a história pro tal do João, o João não vai contar 100% para o irmão o que é que a Francisca disse. Vocês estão entendendo? Porque é natural do ser humano meio distorcer um pouquinho, ou aumentar uma palavrinha aqui, diminuir outra ali. Não é proposital, é porque a gente às vezes não tem aquele cérebro mecânico de guardar toda a informação que foi dada. E tem um bicho aqui, gente. Bom, então passivo-agressivo, geralmente, ele tem essa tendência de terceirizar as coisas. Ou de contar para várias pessoas uma situação e não resolve com quem tem que ser resolvido. E eu vou falar uma coisa para vocês. Dentro de trabalho, dentro de empresa, dentro de igreja, de instituições religiosas, dentro da família, geralmente tem um passivo-agressivo. Sabe por quê? Onde existe fofoca, onde existe aquela história assim, ó, me disseram, me contaram, pode ter certeza. Tem um passivo-agressivo aí.
tem um manipulador aí nessa situação, entende? E é engraçado porque muitas vezes a pessoa ela vai criando essas redes. Ah, você conhece? Você não, se eu fosse você não conversava lá com a Letícia, não. Porque a Letícia, ela é meio fofoqueira. Não confia na Letícia, não. Tá? Então, a pessoa, ela vai criando redes ali. E ao invés dela conversar com a tal da Letícia, ela joga pessoas contra a Letícia, achando ela que está resolvendo algum problema, tá bom? Então, gente, sinceramente, o brasileiro adora não falar as coisas diretamente para quem resolver. Adora terceirizar o desabafo, que não tem problema, gente, você desabafar, entende? Não tem problema assim, você tá chateado com alguém, decepcionado, uma situação que aconteceu na tua vida afetiva, e você vai lá e conta, desabafa com alguém. A questão é quando você quer que essa pessoa resolva para você um evento. Aí não dá certo, tá bom? Bom, então nós já falamos de 3 estilos de comunicação. Espero que vocês estejam atentos aí, pensando onde você se encaixa melhor, tá bom? E agora nós vamos falar para o 4º, que é o que seria o mais ideal de nós vivermos, que é o assertivo. A pessoa assertiva é uma pessoa que ela consegue comunicar-se com esse outro e unicamente com esse outro ou os outros que ela precisa de resolver uma situação. Dentro do passivo, geralmente, o passivo ele sempre deixa que os outros ganhem na conversa, ganha a discussão, deixa pra lá. O agressivo já é o oposto, eu sempre tenho que sair vitorioso. O assertivo, ele pensa o seguinte: olha, eu tenho que resolver uma situação, eu tenho que conversar com meu marido, com meu amigo, enfim, com todo mundo, mas eu vou tentar conversar da melhor forma que os dois saiam ganhando dessa conversa. Esquizofrênico, altamente manipulador. Esse comportamento é típico de patologia, Fernanda? Não necessariamente é patológico. Nós temos alguns sintomas da esquizofrenia, que pode, em determinados níveis, vamos dizer, de ação do paciente, sim, agir com comportamentos para trazer até aquele cuidador mais próximo de si. Mas não necessariamente, gente, esses estilos de comunicação têm a ver com patologia. Essas comunicações, elas são mais ou menos resultantes, na maioria dos casos, do nosso próprio histórico de vida, tá? Ao longo da nossa vida, às vezes, determinados comportamentos de estilos de comunicação foram mais presentes na nossa família, no ambiente que a gente convive, tem a ver também com a nossa personalidade, né? Então, são vários fatores que vão determinar um pouquinho a predominância dessa forma de comunicação que nós temos, tá bom? Por exemplo, o comportamento que eu vou falar agora, que é a comunicação assertiva, nós no Brasil não somos muito treinados. Agora nós temos visto um movimento maior de pessoas falando sobre assertividade. Talvez essa geraçãozinha nova que está chegando aí seja uma geração muito mais assertiva do que a minha geração ou mesmo gerações antigas. Sabe por quê? Porque nós crescemos ouvindo assim, ó, engole choro. Você não pode falar o que você pensa, não. Não conta pra ela, não, senão ela vai ficar chateada. Ou seja, às vezes, a nossa falta de comunicação com o outro vai fazer apenas com que aquele outro vá caindo em buracos mais profundos. Por quê? Porque nós não estamos alertando essa pessoa de que alguma coisa está errada. Ou mesmo alguém não está nos alertando de que a gente pode melhorar alguma coisa. Então, o comportamento assertivo, ele observa esse universo, ele mede a temperatura. Eu falo agora ou não falo agora? Não, agora não. Agora ele tá nervoso. Tá nervoso, ele vai me dar uma patada aqui. Então, você vai esperar o dia seguinte para conversar com a pessoa, muitas vezes. Mas, você não vai deixar de falar. E você vai falar com a pessoa. Você não vai falar para terceiros, para que o terceiro fale para ela, entende? Então, o assertivo, ele tem uma postura correta, ele consegue olhar no olho dessa pessoa, ele vai sorrir de acordo com o que o ambiente ou o momento vai exigir, então ele não vai fazer sarcasmo, deboche, e também não vai ficar com um sorrisinho fora de contexto como o passivo.
ele vai ter uma voz constante. Se o outro alterar, ele vai falar o quê? Ok, quando você melhorar, a gente vai continuar a conversa. Entende? Ele vai a todo momento controlando a temperatura do que está ocorrendo. Mas ele vai colocar na cabeça dele sempre o quê? Eu tenho que resolver essa situação de uma forma com que eu consiga sair bem disso, mas eu também quero que esse outro saia bem da situação. E eu vou dar agora para vocês umas dicas de como é bom ou de quais são as ações que nós podemos fazer para uma melhor assertividade na comunicação, tá bom? Bom, então primeiro é o que eu já falei. Olhe a temperatura do ambiente. Se estiver muito quente o negócio, como se estiver muito fervendo muito o ambiente, você não fala nada, você fica quieto. Você fala assim, olha, eu vou dar uma saidinha aqui, daqui a pouco eu volto. Aí a gente conversa, tá? Não tem problema. Às vezes, se for um agressivo, ele vai falar assim, não, vem aqui que a gente vai terminar essa conversa agora. Mas você tem um controle da tua história. Assim, não, eu quero conversar com você e eu vou conversar com você, mas eu não vou conversar agora com você. E você vai esquivar-se nesse momento, sim, sair dessa conversa. Bom, uma outra estratégia muito interessante é você conseguir atrair a pessoa com base nas suas emoções. O que é isso? Vamos imaginar que alguém decepcionou você. Alguém fez alguma coisa, falou de você o que não tinha que ter falado, ou te tratou de uma forma que não tinha que ter tratado. Enfim, qualquer situação. Você vai fazer a primeira validação da sua emoção. Você vai contar e chegar para essa pessoa e falar assim, olha, fulano, eu queria te falar uma coisa. Ontem eu fiquei mal, sabe? Fiquei me sentindo meio assim, não sei, talvez seja impressão minha, mas eu me senti meio que usada, me senti não valorizada, eu me senti muito mal. E a pessoa fica olhando pra cara dela assim, às vezes. Um cara de paisagem, né? Mas olha, eu tô sendo muito sincera de como que foi a minha emoção ontem. Por quê? Porque você fez isso e isso comigo. E eu espero só que você deixe eu terminar de falar. Na minha cabeça, quando você fez isso comigo e falou, significou que você não valoriza nada do que eu faço. Eu posso ter errado. Aí você tá entendendo? Você vai jogar para essa outra pessoa, dizer se aquilo que você está pensando está correto ou não, que às vezes pode ser uma distorção cognitiva sua. E ela já começa a ser o quê? Você está ativando a parte emocional dela, que vai tender a ser mais reativa, obviamente, mas ela pode ser reativa a teu favor. No sentido de ficar mais sensibilizada a você, e a partir daí você trata com ela todos os pontos que devem ser resolvidos para estabelecer a paz, que é o que eu falei com vocês, né? Às vezes a gente sai do ambiente da dor para um ambiente de mais paz dentro das famílias. Por quê? Porque falta muitas vezes essa comunicação que é olho no olho, que não fica de indiretas, que fica pendente, que fica passivo e que quando estoura e joga pena para todos os lados, que não vai adiantar em nada. Né? Então, nessa assertividade, a pessoa ela vai direto no ponto. Ela não fica enrolando, sabe igual passivo? Que fica enrolando. Não, ela vai chegar no ponto. Mas primeiro ela vai validar a sua emoção, ela vai dizer como ela sentiu, o que ela pensou, e aí ela vai jogar a peteca pro outro. E o outro vai falar também o que ela pensou. Ou seja, você vai treinando essa outra pessoa também para ter o mesmo nível de temperatura. E sempre medindo, ó, temperatura. Tá alterando, não tá alterando e por aí vai. Bom, gente, quando a gente pensa então nesses estilos de comunicação, é um treino que nós temos que fazer. A gente não vai conseguir esgotar aqui nessa live. Mas eu creio que pelo menos dê para vocês entenderem esses 4 tipos de perfis ou de estilos. Deu para entender aí? Tá tranquilo? Vocês conseguiram? Dê só um joinha para dizer para mim se vocês conseguiram se identificar em algum. Aquele que vocês perceberam que vocês são mais predominantes. Está ok? Qual dos 4 vocês estão? Dê um joinha aí para eu entender se vocês estavam aqui ou estavam dormindo. E por que é importante? Aê, Carlinha tá aí também, Carlinha, Francisca. Tudo bom, gente? Carlinha acho que já viu essa palestra umas 3 vezes, né, Carla? Não é palestra, né? Mas ok. É porque eu vou falar disso, gente. Eu vou falar de outras coisas no futuro, de técnicas
de como sermos mais assertivos. O que vocês acham? Acho que vai ser bom, né? E dentro da família, isso é importantíssimo. Por quê? Porque na família temos todos os tipos de personalidade. Mas não é porque eu tenho uma personalidade X, Y, que eu não posso ser assertivo. É verdade. Quando os ânimos estão mais alterados, é a hora que a bomba estoura. Mas quando que os ânimos estão alterados? A gente pode observar. Geralmente são coisas que ou tem um ambiente com pessoas muito agressivas, ou é um ambiente aquilo que acabou sendo a gota d'água e que estourou. Né? Recentemente eu peguei um caso na clínica sobre isso, tá? Que não existe um estouro do estouro, é um estouro que é gradual, de um ritmo. E esses estilos, gente, é muito importante que vocês consigam, primeiro, autoavaliar a si mesmos, tá bom? Eu acredito, como vários teóricos acreditam, que se uma pessoa muda, se ela está disposta a transformar-se, ela, aos poucos, ela consegue transformar as pessoas que estão ao seu redor. Então você imagina, num ambiente de fofoca, todo mundo fofocou, todo mundo está contando, todo mundo é o estilo manipulador, passivo-agressivo. Mas você chega lá para fazer a diferença. Você já está mudando. Ou pelo menos você já é um freio diante daquele ambiente que tinha, vamos dizer, 90% de chance de ter fofoca, e você, só da sua presença estar naquele meio, você diminui para 40%. Ou seja, você já está mudando o ambiente em que você vive. E dentro das famílias, esse é um desafio ainda maior, porque nas famílias, muitas vezes as nossas máscaras não existem, as nossas máscaras caem. Na nossa casa, a gente é o que é. Essa belezura de Fernanda simpática, querida, dando live, é diferente às vezes na casa dela, da família. Por quê? Porque nós somos transparentes, nós podemos nos despirmos de nós mesmos. E isso é maravilhoso. Mas isso não pode ser uma justificativa para ferirmos essas pessoas que são as mais próximas da gente. E que nós mais temos apoio na nossa vida, que são os nossos familiares. Ok? E aí, então, tá explicado, que eu coloquei até lá na pergunta, né? Os estouros repentinos, aquela frase que não sai, a pessoa treina. É muito comum com o passivo. O passivo treina na frente do espelho, ele fala assim, agora eu vou falar tudo. E pensa, quando chega na hora, ele trava. Mas por que as pessoas estão travando? Se você perdeu as minhas lives sobre as distorções cognitivas, as pessoas travam porque tem coisas aqui na mente. Insegurança, medo, desespero de ficar sozinho. Vários pensamentos conduzem a nossa forma de nos comunicarmos. Então, nós mudando, a partir do momento que nós mudamos a nossa mente, nós conseguimos da mesma forma, nessa mesma velocidade, mudar a nossa forma de comunicação com as pessoas. E pode ter certo. Assertividade, falar não para as pessoas. Gente, quando eu aprendi a falar não, minha vida mudou. Às vezes o outro vai ficar chateado que eu falei o não. Vai. Mas é melhor um não, onde você está sendo uma pessoa sincera e honesta, do que um sim, onde depois você vai ter que inventar mentira para justificar alguma coisa que você não vai poder fazer. E aí você vai perdendo a sua credibilidade social. Não é mesmo? É isso aí. Alguma pergunta, gente? Porque essa live já está enorme. Daqui a pouco o Instagram até para aqui, ó. Alguma pergunta? Ou alguma reflexão aí que vocês queiram colocar? Não, não? Vão dormir refletindo agora sobre qual é o estilo de vocês? Pensam aí e pensem também como vocês podem ajudar as pessoas que estão ao redor, que é muito bom. Você atende no Rio? Não, eu não atendo no Rio, eu sou de Belo Horizonte, Francisca. Mas eu faço atendimento online, tá bom? Não é presencial, mas muito eficaz também, tá bom? Eu atendo várias pessoas de várias partes do Brasil. Mais alguma questão? Não, não, não? Falem agora ou falem na próxima live. Vamos terminando por aqui. Gente, ó, desejo a vocês paz,
tranquilidade, amor e muita, 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 muita graça dentro da sua família e dentro do seu convívio. E não é jargão, é realidade. Você pode ser a mudança que as pessoas estão esperando. E um dos maiores, que eu já falei, o top 1 motivo de conflitos na vida das pessoas diz da nossa fala, da nossa comunicação, ok? Resolvendo a comunicação, nós resolvemos muitos problemas na nossa vida, no relacionamento afetivo, nas amizades, aquelas famosas decepções que não precisavam de ser decepções que você pode resolver, tá bom? Gostaria muito de um. Ah, Francisca, faz o seguinte, me manda depois, me manda uma mensagem no meu direct aqui no Instagram, tá bom? E a gente pode conversar. É só você ir lá na parte, tem um íconezinho mensagem, ou se não, dentro da minha páginazinha, na primeira página do meu Instagram, a bio, tem um link, um e-mail lá, um site e-mail. Tô complicada hoje, hein, gente? É quase 10 horas da noite. Tem um link, e lá no link tem uma parte, você vai clicar e vai abrir. Tem lá, atendimento online. Se você clicar lá, vai cair direto no meu WhatsApp. E a gente pode conversar pelo WhatsApp também, tá bom? Bom, gente, prazer enorme tê-los em mais uma live. Espero ter contribuído de alguma forma para você. Faça a diferença aí na vida das pessoas. Faça a diferença para você mesmo, porque, olha, quando a gente usa da assertividade, eu posso falar, a gente deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente, sem pendência, tá bom? Beijo, bom descanso para vocês. Boa noite. Ai, travou.